Vai fazer o concurso para escrivão e agente da Polícia Civil do Distrito Federal? Vai fazer prova para a Polícia Civil do seu estado, em que a banca é o Sebrasp? Você reparou que na prova do DPEM, o Sebrasp utilizou o antigo comando, considerando os textos unicamente motivadores, mas os pegas continuaram e devem ter dado trabalho para muita gente boa. Eu sou o professor João Dino dos Santos, mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, ex-professor da mesma instituição, ex-membro da banca corretora do vestibular da Compev, como eu digo por aí, mãe do CESP, avó do Sebrasp. Sou consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quero conversar com você sobre essa prova do DPEM e já vou logo dizendo a você, se você não assistiu aos comentários da prova da PRF, da prova da PF e inclusive de como fazer um bom recurso, assista aqui no meu canal. E claro, aproveite-se para se inscrever e para colocar um like se você gostar desse vídeo. Vamos lá? Antes, porém, toquem a vinheta. Então, minha gente, qual é o conhecimento que eu quero compartilhar com vocês? Porque eu quero vocês com a nota máxima na prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Vocês já devem ter reparado que houve uma série de mudanças, como eu comento nos vídeos que mencionei anteriormente, no comando da Polícia Federal, no comando da Polícia Rodoviária Federal. E agora, para nossa surpresa, o Sebrasp manteve um comando que era tradicional, antes da PRF, antes da PF, que é considere os textos como unicamente motivadores. E agora ela usou este comando, mas ela continuou a exigir dos alunos que lessem os textos motivadores e dos tópicos que você deveria abordar na sua dissertação, ela também fez com que você fosse levado a ler os textos motivadores. E é sobre isso que a gente tem que começar a raciocinar. Muito bem, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, para tirar a nota máxima na prova da Polícia Civil do Distrito Federal é que não dá mais para simplesmente ler de forma, digamos assim, não é a melhor palavra, superficial, o comando da prova. Você, desde o primeiro momento, precisa interagir com esse comando da prova e precisa interagir com o tema e com os tópicos, percebendo de que maneira o examinador está lhe conduzindo para utilizar ou não utilizar os textos motivadores. Isso é muito importante e quebra um pouco esse paradigma de decorar tema, de ficar naquela ansiedade maluca. É claro que a gente percebe que, mais uma vez, o tema foi correlacionado à atividade para a qual o candidato estava prestando o concurso. Mas isso aí não quer dizer que o Sebrasp não possa, numa prova da Polícia Civil do Distrito Federal, por exemplo, colocar um tema de atualidade que não está necessariamente correlacionado com a atividade policial. Muito bem. Quais são as lições que nós precisamos tirar dessa prova do DPEM? Como é que a gente deve analisar essa prova quando a gente também assiste ao meu vídeo da PRF e da PF, para a gente estar com estratégias bastante pragmáticas na hora que abrir o caderno de provas da Polícia Civil do Distrito Federal. Bom, você percebeu, como eu disse anteriormente, que o Sebrasp usou o comando antigo unicamente motivador. Percebeu que, mesmo assim, continuou a ser necessário comparar e relacionar os dois textos. Isso é extremamente importante. Aliás, primeira coisa que eu sempre digo aos meus alunos, comece sempre pela leitura do comando da prova, do tema e dos tópicos. Depois vá para o texto motivadores ou para o texto motivador, porque aí você já vai estar com a sua memória de longo prazo ativada para interagir melhor com os textos motivadores. Muito bem. Quais as lições que devemos escolher para a prova da Polícia Civil do EDF diante da variedade de comandos e tópicos das três provas discursivas, DPEM, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal? E por que temos essa preocupação? Porque a gente vê muito candidato extremamente bem preparado a perder, às vezes, a prova, porque não teve uma percepção de qual era a expectativa do examinador. Então ele tem o conteúdo, ele tem a capacidade de expressão escrita, mas essa falta de interação, essa falta de percepção sobre o conteúdo da prova e sobre o comando da prova, acaba fazendo com que ele entre pelo cano. E nós não queremos isso, nós queremos você com a nota máxima. Primeira coisa que eu quero destacar, e eu acho fundamental, é vocês entenderem que
os comandos da prova discursiva não seguem mais um padrão uniforme. Eu acho que isso tem ocorrido exatamente, isso está ocorrendo exatamente porque é muito comum em cursinhos e em vídeos aqui no YouTube, a gente assiste gente fazendo uma previsão do tema, tentando acertar aquela coisa louca. Eu já vi gente levar 1 hora falando, pode cair isso, cair aquilo outro. É claro que você acaba tendo uma zona de intertextualidade, quer dizer, uma certa intersecção do tema com algum desses tópicos que são colocados aí. Eu também não me posiciono contrariamente a ampliar a intertextualidade, mas eu me posiciono contrariamente a ficar tentando prever o tema. Ampliar a intertextualidade sobre os temas da atualidade é fundamental para esses concursos, como da Polícia Civil, do DPEM e da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Porém, sem aquela finalidade de falar, cara, eu vou encontrar na prova o tema que eu consegui prever, que eu dei a sorte de prever. Isso não rola. Eu entendo que a banca do Sebrasp, que é uma banca tradicional, muito inteligente, as provas com provas muito inteligentes, eu entendo que o Sebrasp provavelmente tá sacando, olha, cara, vamos quebrar isso aí, vamos mostrar para o pessoal que eles têm que ler o comando, porque senão uma coisa não vai dar certo. Exatamente nesse sentido de procurar interagir com a prova, sempre levando em consideração que quem manda na sua prova é o examinador. Se você for lá no meu canal, na minha página, na Redação Aplicada, você vai ver vários alunos falando, poxa, eu sempre pensei como o Dino falava, quem manda na prova é o examinador. Então a gente tem que estar fazendo a prova sempre se colocando na posição do examinador. O que será que ele queria nisto aqui? Que elementos que eu tenho objetivos para chegar no que o examinador queria? Isso é fundamental. E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, depois dessa prova do DPEM, está exatamente aqui. O fato de o comando ser unicamente motivador não exclui a possibilidade de a banca mandar nos tópicos que os motivadores sejam levados em consideração. Fundamental. Então você que está fazendo aí a prova, vai fazer a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, lembre-se, quem manda na sua prova é o examinador. Portanto, comece a sua prova analisando com calma, lendo com calma, grifando as palavras mais importantes, as palavras-chave, e tentando interagir ao máximo possível com a demanda que o examinador colocou, por intermédio do comando da prova, por intermédio do tema e por intermédio dos tópicos. Bora lá, minha galera! Muito bem. Outra grande lição. A dissertação deverá ser feita como um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura atenta do comando, dos tópicos, dos textos motivadores, como eu acabei de falar. Não dá para sair ali meio na louca, não, tem esse aqui, não. Tem que sempre interagir. E, finalmente, é preciso entender que a dissertação deve ser feita com o objetivo de se aproximar ao máximo do padrão da resposta, de pré-resposta. É o que eu digo a vocês, é o seguinte, até que o Sebrasp, em diversas ocasiões, tem sido flexível em termos do conteúdo a ser colocado em cada item. Mas é preciso ter na cabeça esse aspecto de fazer uma prova que não vai ser lida por você, não vai ser lida por mim, nem pelo teu colega, vai ser lida por um examinador que tem um padrão de resposta. Isso muda muito, porque isso tira de mim muita da liberdade que eu teria se eu estivesse escrevendo um artigo de jornal, tivesse uma oportunidade para algum periódico, de escrever para algum periódico. Então, você tem que estar sempre ligado. Qual é o desejo do examinador com este comando de prova, com este tema e com estes tópicos? Aqui, mais uma vez eu coloco, quem manda no conteúdo da prova é o examinador. Então você já sabe disso, que quem manda no conteúdo da prova é o examinador. E é para o examinador que você escreve, como eu acabei de dizer. Embora o tema esteja correlacionado à área de atuação do candidato, isso não se repetirá necessariamente na prova da PCDR. Por que eu digo isso? De ficar prevendo o tema. A gente chega a ver, não, você, olha, só pode cair isso, aquilo. Meu Deus, se fosse assim era mais fácil a gente, na verdade, prever, né, a loteria esportiva aí, os números da Mega Sena. Era muito mais fácil e muito mais rentável do que ficar tentando prever tema, como a gente vê por aí. Muito bem, então tocar adiante. Vamos à prova do DPEM? Vamos dar uma olhada nessa prova do DPEM para a gente ter uma noção mais clara exatamente do que é que o examinador queria? Bora lá! O comando da prova do DPEM dizia:
Considerando que os fragmentos de texto precedente têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Então, eu sempre coloco para vocês, tá aqui, ó, o que eu vinha comentando. Então, se nós formos levar em consideração, inclusive que eu já disse aqui no canal, como é que esse comando tinha sido utilizado até antes da prova da Polícia Rodoviária Federal, a gente diria, caramba, não vai ser preciso eu me preocupar muito com os textos motivadores. Mas não foi isso que ocorreu no DPEM e provavelmente a gente deve colocar as barbas de molho para a prova da Polícia Civil. Aí ele coloca um tema, a educação como caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade no Brasil. Um tema muito interessante, né? Porque ele correlaciona a educação, né, como um caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade, ou seja, das mulheres presas, né? A primeira coisa que eu colocaria para você diante desse tema é transformá-la em pergunta. Então nós poderíamos dizer, a educação é um caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade no Brasil? Ponto de interrogação. E isso aqui já lhe induz a um posicionamento. Vocês sabem que nós sempre defendemos que no SEBRASP você terá 4 parágrafos. O primeiro parágrafo vai responder a pergunta que brota do próprio tema. E cada parágrafo vai responder a pergunta que brota de cada um dos tópicos. Vamos adiante. Então está aqui o tema. Já para te dizer uma coisa, você está reparando que eu não li os motivadores ainda. Sabe por quê? Porque nós precisamos ler os motivadores já direcionados ao papel que eles terão, se tiverem, na confecção da dissertação. Bom, antes da gente ler os tópicos, eu já quero te trazer uma certa intertextualidade para este tema. Por quê? Porque a grande pergunta que todo mundo deve estar fazendo quase que no piloto automático é a seguinte: poxa, eles disseram, a educação é um caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade no Brasil? Acho difícil você dizer que não. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais educado formalmente, quanto mais acesso ao ensino você tiver, a uma profissionalização, mais condições que você terá para ingressar no mercado de trabalho, disputar o espaço, enfim, conseguir ter uma vida digna. Agora, qual é a dúvida? Escuta, e como é que está essa questão dentro dos presídios? Então, esse é o primeiro grande problema. Quer dizer, você tem intertextualidade, você sabe como está essa situação no presídio? Eu creio que sim, creio até que você saiba mais do que eu, porque você está se preparando para os concursos correlacionados à atividade policial. Vamos ver esse dado aqui que eu coletei no Rede Brasil Atual. Direito negado. Olha só, menos de 13% da população carcerária tem acesso à educação. Então veja bem que só esse dado já mostra para você que mesmo que nós tenhamos a consciência, que a gente se posicione no sentido de que a educação é um caminho de ressocialização, já está te mostrando aqui que apenas 13% da população carcerária tem acesso à educação. E no texto aqui eu trouxe alguns fragmentos. Um é esse aqui: em vez de política de Estado, a educação prisional é tratada como programa eventual de governo. Falta espaço e material pedagógico adequado e os professores temporários não recebem treinamento. Isso aqui é fundamental, já você vai ver por quê. Em razão do terceiro tópico que está colocado ali. Vamos lá. Continuando. E se as escolas em geral estão sucateadas pelo descompromisso histórico com o ensino, no interior dos presídios a situação não teria como ser melhor. Em São Paulo, olha aí, em São Paulo, estado mais rico da federação e com maior população carcerária, faltam espaços apropriados para os estudos e materiais pedagógicos específicos para as necessidades dos alunos em privação de liberdade e os professores temporários não têm informação específica. Então a gente vai percebendo que o quadro de cumprimento, e já vocês devem estar sacando aí já, né? Lá do que tem no motivador. E aqui eu já estou mostrando antes alguns pontos de reflexão. Adiante. Segundo o professor da USP, as prisões brasileiras foram concebidas enquanto unidades educacionais. Quer dizer, não foram.
Nesses mais de 1.800 depósitos de gente construídos no Brasil, não há instalações adequadas para a sala de aula. Há casos isolados, como o presídio em Florianópolis, Santa Catarina, que tem uma escola dentro, mas naquele modelo antigo, dos anos de 1920. As plantas mais recentes, que são maioria, não foram concebidas para essas instalações. Então, olha o que está se abrindo para você, ó, em termos de intertextualidade, em termos de conhecimento para conseguir fazer o debate do tema. Que para mim eu acho que esse era o maior desafio, quer dizer, você conhecer um pouquinho da realidade prisional. Acho até que é uma certa obrigação para quem está fazendo prova para o DEPEN, mas também entendo que talvez fosse um desafio saber mais ou menos como está essa questão da educação nos presídios. Aqui tem mais outro pedacinho muito interessante. O Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, vinculado ao Ministério da Justiça, tem oferecido a alguns estados a possibilidade de construir salas modulares, multiuso, que poderiam abrigar oficinas, atividades artísticas e culturais e também sala de aula. Mas mesmo assim, conforme o professor, são poucas as unidades prisionais com espaço para montar essas salas modulares. A alternativa em estudo por lá é a educação à distância, com recurso tecnológico que não viola a segurança das unidades prisionais. Seria a forma mais rápida de aumentar a taxa de escolarização. Então está aqui também, olha aí, para você pensar, olha, se não tem lugares adequados, seria possível fazer uma educação à distância? É uma boa pergunta. Muito bem. Agora, por que eu coloquei esses elementos aí para você colocar a cabeça para girar, colocar a sua memória de longo prazo para girar? Porque, olha só, quando ele vai lá falar dos tópicos, né, ele diz assim, ao elaborar seu texto, a banca diz assim, atenda ao que se pede a seguir. 1. Discorra sobre a relação entre classe social e nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Você olha assim e fala assim, cara, eu vou ter que saber disso? Muita calma nessa hora. Vamos ver lá o que os motivadores dizem sobre isso. Então, essa é a primeira coisa. Ele não está mandando se referir aos motivadores aqui, mas tem a certeza que o examinador tinha esse desejo. Segundo, discuta com base no... Agora, aqui é a coisa direta, foi bem direto. Discuta com base no trecho reproduzido da Lei de Execução Penal, olhe bem aqui, que o examinador aqui ele foi explícito. Os desafios relacionados à garantia do acesso pela educação a mulheres privadas de liberdade. Que com essa intertextualidade que eu trouxe aqui, eu acho que você fica com mais tranquilidade para lidar com esse tópico. Adiante. E o terceiro tópico, sugira medidas para a garantia do acesso pleno à educação nas penitenciárias, como caminho para favorecer a ressocialização de mulheres que já foram privadas de liberdade. Aqui, a gente sabe que tudo que se correlaciona com o Estado depende de políticas públicas. Então, é preciso ter uma política pública voltada para a ressocialização do preso, e não tem a menor dúvida, o caminho para a ressocialização do preso é o trabalho, as atividades intelectuais, porque você vai recompor os valores morais, os valores éticos, e vai conduzir muitas vezes o indivíduo que delinquiu de volta à sociedade em condições de se inserir na sociedade. Claro, a gente sabe que tem alguns prisioneiros que acabam sendo muito perigosos e que isso aí não vai funcionar muito bem com eles. Cada caso é um caso. Muito bem, então agora eu tenho os 3 tópicos. Aí o que eu vou fazer? Vamos ver os textos motivadores. E aí eu já quero dizer a você, eu acho que você já vai estar bem mais à vontade para discutir isso aqui, em razão da intertextualidade que eu trouxe para você. Vamos lá dar uma lida nesses textos motivadores? Simbora! A maioria das custodiadas no Brasil são jovens, pobres e com baixa escolaridade. Opa! Eu acho que aqui você já colocou, aqui ó, tá vendo só? Baixa escolaridade. Além de dizer que são jovens e são pobres. E aí vem aquela velha história, o que tira as pessoas da pobreza é com certeza um ensino de qualidade, a condição de equipá-las para a inserção na sociedade produtiva. Sem educação isso não é possível. E esse é um dos maiores desafios do Brasil, como a gente viu no texto que eu trouxe para vocês, não é só na situação prisional, e a escola, de maneira geral, ela está bem abaixo do que nós precisaríamos para fazer um Brasil de fato do futuro. Adiante. Do total de mulheres custodiadas no Brasil,
60% foram presos por crimes relacionados ao tráfico de droga. Interessante esse aspecto, né? E vai ter um outro aqui também muito importante. Foi o crime responsável pelo maior número de aprisionamentos de mulheres. No segundo semestre de 2017, e a literatura da área indica que muitas delas buscam ou são levadas a cometer esse delito por meio de uma figura masculina. Gravíssimo isso aqui, hein? Quer dizer, aí o fator de estar envolvida também com algum narcotraficante, o que confirma a influência das relações de gênero no universo, aqui faltou um Rzinho, né? No universo criminal. Nesse sentido, o baixo grau de escolaridade da população carcerária, vamos ver o que está se dizendo aqui, feminina, leva a reflexão sobre o papel da educação e qual sua efetividade no processo de ressocialização. Então veja você que o tema, na verdade, ele está extraído do próprio texto motivador. Está aqui, ó, o papel da educação e qual a sua efetividade, acho que deu aqui, né, para você, qual a sua efetividade no processo de ressocialização. Então é uma coisa muito clara e o que eu disse a vocês, a resposta é muito direta. É claro que a educação tem um papel fundamental no processo de ressocialização das mulheres presas e dos homens também, evidente. A educação dentro das unidades prisionais deve buscar, além da ampliação do grau de instrução da custodiada, além do grau de instrução da custodiada, a sua efetiva ressocialização na perspectiva social, moral e ética. Muito interessante. Eu comentei isso aqui ainda há pouco, né? O aumento do grau educacional é fundamental para que as custodiadas consigam melhores oportunidades de trabalho, reinserção, aqui faltou um Rzinho, social, após o cumprimento de sua pena. Educação, qualificação e trabalho são, em suma, os pontos-chave da ressocialização. A prisão, compreendida como um caminho de aperfeiçoamento moral, só é possível por meio da educação. A lei de execução penal prevê a educação escolar no sistema prisional. Você já deve estar meio inquieto aí, né? Peraí, mas, cara, essa realidade do sistema prisional, como foi bem colocado aquele texto que eu trouxe, se 13% dos presos têm acesso à educação, então isso aqui, esse desejo de ressocializar pela educação, continua como desejo, porque não se conseguiu fazer isso da forma ampla como seria necessário. Adiante, a lei de execução penal prevê educação escolar no sistema prisional. A educação é considerada como fundamental dentro das instituições prisionais. O acesso às ferramentas educacionais é constitucional, o que por si só já deveria ser suficiente como garantidor, faltou um ozinho lá, desse tipo de política pública. Ora, minha gente, tá aí, o direito é constitucional, e aí, ele ocorre? Vamos lá. Então, continuando a nossa reflexão, olha o segundo texto motivador. É da Lei de Execução Penal, artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Artigo 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se ao sistema escolar da unidade federativa. Ele não está mandando colocar um professor contratado para cá, não. Seria uma extensão do sistema educacional da unidade federativa. Artigo 18A. O ensino médio, regular ou supletivo, como formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito, preconceito ia ser dose, né? Ao preceito constitucional de sua universalização. Adiante. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União. Então, aqui a União está dentro aqui, não é só os estados, né? Então, está aqui o apoio da União. Isso é fundamental. Não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos, às presas, os cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Está vendo? A coisa é bem colocada. Né? A diretriz está na lei. Né? Os sistemas de ensino oferecerão às presas, eu acabei de dizer isso, parágrafo 3º, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. Ora, me parece assim que
a lei está sendo bastante abrangente, bastante diretiva, né? Vamos ver isso na prática. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para o uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros, instrutivos, recreativos e didáticos. Aqui em Brasília a nossa tem. Então, essas bibliotecas, inclusive, vocês sabem que o preso vai lendo o livro, e à medida que ele lê os livros, ele tem uma proporção na remissão da pena. Bom, tá aí colocado para vocês. Agora, se vocês pararem para ver esses textos motivadores um pouquinho e voltarem lá nos tópicos, eu acho que você vai ter condição de fazer uma reflexão sobre como é que deveria ser a resposta para cada uma das perguntas que surgem desse tópico. Vamos dar uma voltadinha lá? Primeiro, ao tema. A educação como caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade. Então, nós já chegamos à conclusão que a nossa pergunta seria: a educação é um caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade do Brasil, e nós já temos um posicionamento e poderíamos dizer o quê? Sim, não vai botar sim na prova, sim, né? Mas, você poderia começar a dizer assim: não há dúvida de que a educação é um caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade do Brasil, sobretudo porque estas têm um grau de escolaridade muito baixo, além de serem pobres, né? Ocorre, entretanto, que o sistema prisional não está corretamente equipado para poder cumprir essa determinação prevista na lei de execução penal. Mais ou menos isso, eu não estou aqui, eu não acredito em parágrafo padrão, mas criar uma resposta para esse tópico daqui seria algo mais ou menos como eu coloquei. Vamos olhar agora os tópicos, com tudo isso que a gente leu, com os textos motivadores e com aquele texto que eu trouxe, aqueles fragmentos que eu trouxe de intertextualidade. Agora nós já temos muitos elementos para tratar do primeiro tópico. Vamos dar uma olhada? Discorra sobre a relação entre classe social e nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Vamos transformar em pergunta? Então, vamos botar aqui um A aqui, do verbo haver. A relação entre classe social e nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade? Ora, o próprio texto motivador está mostrando que grande parte delas tem o quê? Baixa escolaridade. Então, me parece que a resposta é sim. E quais são os argumentos? Os argumentos são muito claros. Se uma pessoa tem baixa escolaridade, baixo acesso à formação profissional, ela poderá ser mais facilmente cooptada pela criminalidade, sobretudo com a ausência do Estado, com a presença de traficantes, com a presença de milícias. Agora, muito bem entendido, não vai aqui fazer essa generalidade que pobreza está diretamente correlacionada com criminalidade. Espera aí, até o caráter do indivíduo, tem as comunidades nossas hoje, independente de serem em morros, comunidades em grandes metrópoles, na grande maioria é formada por trabalhadores que ralam todo dia, que entram no baú, andam 1 hora, 1h30, 2 para chegar no trabalho e para obter uma remuneração muitas vezes aquém das suas necessidades familiares. Então, a gente está colocando aqui que essa condição de pobreza, e de escolaridade, ela favorece ao ingresso no crime, a cooptação pelos traficantes. Então, o que você diria é o seguinte, começaria mais ou menos assim: a nítida relação entre o nível social e a escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Podia até colocar com efeito: se um indivíduo não está preparado para ingressar no mercado de trabalho e não tem o auxílio do Estado para o acesso à educação, à saúde e à segurança, existe maior probabilidade de ser cooptado pelo crime e, consequentemente, pelos traficantes. Isso aí é sempre uma pista, não é modelo pronto. Muito bem, então vamos lá, esse é o primeiro tópico. Vamos ver o segundo tópico? Agora o tópico 2. Discuta com base no trecho reproduzido da Lei de Execução Penal, tá vendo?
Aqui ele jogou diretamente lá para o segundo texto motivador. Os desafios relacionados à garantia do acesso pleno à educação a mulheres privadas de liberdade. Então aqui, a pergunta que não quer calar é o seguinte, essa é a pergunta, quais são os desafios relacionados à garantia do acesso pleno à educação a mulheres privadas de liberdade. E quando a gente diz desafio, está no plural, pelo menos 2, embora eu pense que devam ser 3. Bom, agora aqui, eu acho que esse é o tópico mais complexo da prova, porque para você responder isso aqui, você teria que ter uma intertextualidade para entender, para saber que o acesso à educação na maioria dos presídios é precário, para saber que não há uma política pública bem definida no sentido de prover os presos e as presas, evidentemente, com acesso ao ensino. Então, eu entendo que este tópico aqui, o 2, é o tópico mais difícil da prova, porque dependeria de intertextualidade prévia, evidente, de você saber qual é a realidade do acesso à educação nos presídios. Eu creio que você provavelmente saiba disso, porque está se preparando para um concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Vamos adiante? Vamos ver agora o 3. Aqui nesse item 3, me parece relativamente fácil de fazer a pergunta. Então, sugira medidas para a garantia do acesso pleno à educação das penitenciárias como caminho para favorecer a ressocialização de mulheres que já foram privadas de liberdade. Me parece bem claro, como eu já coloquei ali, quais são as medidas, né? E aí é que está também um problema no item 3, é que você tem que ter uma noção dessas medidas. Uma delas é você ter políticas públicas, você de fato fazer com que os sistemas de ensino estaduais estejam presentes no presídio, que haja salas de aula ou educação à distância. Agora, a pergunta que muita gente vai falar, será que a gente conseguiria lembrar de tudo isso na hora da prova? Esse é um desafio que está aí colocado para todo mundo e sempre vai depender das leituras prévias que você fez, ou seja, da sua intertextualidade. Muito bem, vamos ver o que mais que a gente pode escolher dessa prova? E aí, galera, vamos ao padrão de resposta da prova do DPEM? Olha, acho que a gente vai ter algumas surpresas no item 2.1, mas vamos lá, vamos primeiro ler a primeira parte do padrão de resposta e lá adiante eu quero fazer algumas observações para vocês. Então, bora lá. Tá aqui, ó, padrão de resposta. O candidato deve discorrer sobre o fato de, no Brasil, o contingente de mulheres privadas de liberdade coincidir com fatores como classe social, cor da pele, consequentemente, nível de escolaridade. Opa, peraí. Como é que é o negócio? Esse aspecto aqui, ó, esse aspecto daqui não foi tratado. Aqui, cor da pele. Isso não está naquele texto motivador. Claro que quem acompanha a realidade prisional brasileira sabe muito bem que grande parte do contingente, ou a maioria do contingente prisional brasileiro, é composta por cidadãos negros e pardos. Mas esse aspecto não estava no motivador e complica um pouco, porque talvez você não se lembrasse. Quem se lembrou, ótimo, excelente. Adiante. Com fatores como classe social, cor de pele e, consequentemente, nível de escolaridade. Os demais aspectos nós já tínhamos visto, que é a questão da pobreza e a questão de 60% das detentas não terem uma boa escolaridade. Ademais, ele deve enfatizar que o acesso à educação nas penitenciárias é um direito assegurado pela Lei de Execução Penal, embora a própria lei, que está defasada, perpetue preconceitos relacionados ao gênero, devido ao fato de enfatizar... Olha só que interessante, essa parte aqui de fazer a comparação, uma relação entre a realidade prisional, vou fazer assim, né? E o que diz a lei, ela é ótima, nada a reparar, excelente. Mas olha só o que o examinador fez aqui, peraí, vamos lá aqui para o passo. Por exemplo, em seu texto, que a mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição, sugerindo que a mulher, nos termos da lei, ainda deva receber tratamento diferenciado no quesito de educação apenas por ser mulher. Isso é um negócio que eu acho que é um exagero, porque o que acontece? O que acontece é que é evidente que a mulher tem que ser tratada nas suas peculiaridades
físicas, né? E muitas vezes a questão da maternidade, a questão da própria condição física dela. Tanto é verdade que nos concursos a mulher não vai fazer o mesmo número de barras do que um homem. Não é porque ela é inferior, está tendo um tratamento, é porque o físico da mulher tende a ser menos forte do que dos homens. Claro, tem umas meninas que são danadas de forte, mas em geral é assim. Então, eu não vejo muito problema. A mulher, ela pode ser mãe, a mulher pode estar amamentando, enfim, não tenho essa visão que o examinador teve, não. Acho muito estranho ver esse preconceito aí dessa forma, mas vamos lá. Essa parte aqui dos desafios, né, inclui-se a superlotação das penitenciárias, propostas curriculares que não são direções ao contexto em que ocorrerá a ação docente, nesse caso os presídios, formação dos professores, espaço físico adequado e estrutura para a formação extracurricular com biblioteca, está no item 2, no tópico 2, que é exatamente sobre os desafios a serem enfrentados para implementar a formação escolar das detentas. Adiante. Por fim, o candidato deve sugerir medidas com base no atual panorama da oferta de educação dentro das penitenciárias brasileiras para favorecer, a partir da garantia do direito à educação, a ressocialização das mulheres que já foram privadas de liberdade no Brasil. Está bem dentro, né, essas medidas. Por exemplo, maior fiscalização para garantir o disposto na lei sobre educação, com ênfase na oferta de alfabetização, ensino fundamental supletivo e curso profissionalizante e superior como atividade escolar conforme a necessidade de cada detenta. Políticas públicas fomentadas pelo Estado. Eu sempre tenho dito aos meus alunos que todas as vezes que nós vamos fazer uma conclusão, é muito importante que a gente tenha em mente o tripé, o papel do Estado, o papel da sociedade, né, e papel individual muitas vezes. No caso específico, o papel do Estado é fundamental, porque é o Estado que define as políticas públicas a serem implementadas nos presídios. E aqui, finalmente, para garantir que cada Estado garanta, ficou ruim isso, a educação dos presídios como direito e como oportunidade de remissão de pena em razão da dedicação às atividades educativas, entre outros. Eu acho que o panorama, tirando aquele aspecto lá da cor da pele, ele está muito dentro de um senso comum e eu não entendo esse tema como um tema muito difícil para os candidatos. Então, me parece, porque é muito tranquilo perceber que a lei diz uma coisa, estabelece uma série de propostas para que seja implementado, né, a formação educacional das detentas, dos detentos também, mas cuidado para não fugir do foco. Mas isso é uma questão clara que dentro dos presídios não se vai encontrar a estrutura necessária para essa formação profissional. E aí nós vamos ter um ciclo vicioso, porque ela já veio, a detenta para a cadeia na grande maioria, porque acabou sendo cooptada pela própria criminalidade, pelo tráfico de entorpecentes e outros delitos, muitas vezes por já não ter condições de se inserir na sociedade. E aí, se ela sai de lá e não teve nenhum tipo de trabalho para que ela se desenvolvesse intelectualmente e adquirisse uma formação profissional, provavelmente vai haver uma reincidência. Mas eu creio que está tudo aqui que a gente está discutindo, não tem nada de muito extraordinário. Acho que qualquer um de vocês que está acompanhando a realidade desses temas de polícia teria condições plenas de desenvolver a dissertação. Vamos dar uma olhada sobre o que os examinadores falam a respeito de cada quesito. Bom, primeiro quesito, o 2.1, não abordou o quesito. Acho difícil alguém não abordar. Discorreu apenas sobre a classe e etnia. Opa! Lá está aqui outra vez, acho que isso aqui vai dar problema. Classe e etnia. Quer dizer, o examinador, mais uma vez, volta a falar do quê? De que você tem que levar em consideração a classe e a etnia. Tá complicado, né? Sem mencionar sua relação com o nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Tenho eu a impressão que o examinador queria aqui que você tivesse uma intertextualidade que te permitisse também trazer para o texto não só a questão da escolaridade da classe social, mas também a questão étnica, que é muito preponderante no Brasil. Mas isso aqui vai dar pano para manga, como dizia a minha velha mãe. Vamos lá. Discorreu apenas sobre a classe ou etnia, relacionando apenas uma dessas questões ao nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade.
e discorreu sobre a relação entre classe e etnia, bem relacionando essas questões com o nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Tranquilo. O problema aqui é só essa questão recorrente dele falar o tempo todo em etnia, né? E parece ser um requisito que que o examinador demandou, a banca demandou. Vamos ver as notas, Muito bem. Adiante, quesito 2.2 agora, não abordou o quesito, acho difícil não ter abordado, abordou apenas a lei de execução penal, sem mencionar as especificidades do que prevê a lei sobre as mulheres, ou discutiu apenas os desafios relacionados à garantia do acesso pela educação a mulheres privadas de liberdade, sem mencionar a referida lei. Então, aí, me parece muito claro que o desejo do examinador foi exatamente que houvesse esse bate-rebate entre a lei e do segundo texto motivador e as ideias do primeiro texto motivador. Então, ele queria essa correlação e que isso aí vai ser colocado de uma maneira muito fácil pelos candidatos, porque vai dizer, olha, a lei diz tal coisa, vamos botar olha na prova, hein? A lei diz tal e tal coisa, todavia a realidade prisional demonstra que isso não tem sido atendido dentro dos presídios, né? Por aí. Muito bem, vamos ao próximo. Não abordou o quesito. Senhor, medidas para garantir, duvido que alguém não traga medidas, tire zero, é difícil, de acesso pleno à educação nas penitenciárias, mas não discutiu como essas medidas favorecem a ressocialização das mulheres que foram privadas de liberdade. Sugeriu medidas para garantia de acesso pleno à educação e discorreu sobre como essas medidas favorecem a ressocialização, que é o que a gente estava acabando de conversar aqui. Então, é mais ou menos por aí que a gente deve raciocinar, tirando a questão da etnia, o padrão de resposta, acho que ele brotaria com aí uns 80%, 90% de intersecção de toda a conversa que a gente tem tido até aqui, até o presente momento. Bom, o que a gente deve colher de lição para a prova da Polícia Civil do Distrito Federal e para a prova de outras polícias civis que venham a ser doravante elaboradas pelo SEBRASP. Então vamos analisar. Então, a primeira questão é o seguinte: seguindo uma nova tendência do SEBRASP, o comando da prova pode variar de forma bem radical. Isso aqui, eu acho que vocês precisam ter em mente que essa variação está bem colocada aqui de forma bem radical. Parece-me que a banca do SEBRASP, e eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, está levando a risco a questão de que se trata de um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. E como eu tenho falado aqui, já falei em outros vídeos aqui do canal do YouTube, no Instagram também, isso se deve também talvez, não sei, difícil, não ter contato evidente com o pessoal de lá, mas isso quebra um pouco essa mania de ficar prevendo o tema como a gente tem visto por aí, aqui no YouTube, em cursinhos e em diversos professores. Não que a gente, como disse no início do vídeo, não tenha que aumentar a intertextualidade, mas parece que a banca do SEBRASP resolveu que, doravante, o aluno vai precisar interagir com os textos motivadores de uma forma mais, digamos assim, mais sofisticada. Muito bem. Independente do tipo de comando, o candidato deve ficar atento ao que os textos motivadores dizem e fazer uma síntese do conteúdo. Exatamente, tem que estar ligado, porque, do meu ponto de vista, você tem que olhar o comando da prova, ver se ele está falando unicamente motivador. Mesmo que ele fale unicamente motivador, você precisa examinar cada um dos tópicos para ver se em algum momento não está se pedindo algum tipo de correlação, né? Na PRF isso foi muito marcante na prova e na Polícia Federal também. Aqui eu achei que a banca foi mais atenuou, né? O tema em si era mais um pouquinho aberto, né? Mas colocou lá num tópico. Então a gente tem que realmente ficar muito ligado no comando da prova, em cada um dos tópicos, e prestar atenção para não cair numa arapuca de não tratar dos textos motivadores, de não levar os textos motivadores em consideração. Antes, porém, deve ler o comando, o tema e os tópicos para ver de que maneira os motivadores poderão ser cobrados no desenvolvimento da dissertação. É o que eu acabei de falar, né? Eu sempre digo, olha, lê primeiro o comando e lê primeiro os tópicos. Por quê? Porque você vai fazer uma prova em cima do comando, do tema, do comando, do tema e dos tópicos. Então, se você não leu, não vale nem a pena começar a ler os motivadores. Por quê? Porque a própria leitura do motivador ou dos motivadores,
ela está, em grande medida, determinada pelos próprios tópicos e pelo tema e pelo comando. Muito bem, a prova do DPEM consagra o mesmo princípio que comentamos acerca da prova discursiva da PRF e da PF, ou seja, trata-se de um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. Já bati bastante nessa tecla, eu acho que está todo mundo aí consciente de que vai ter que tomar mais cuidado, vai ter que ler com mais atenção, sobretudo a tarefa que está sendo determinada pelo examinador. Muito bem. Mais um detalhe interessante, nesse novo formato de prova, o candidato não pode ignorar os comandos da prova. Claro, de pouco adianta decorar algum tema, texto ou parágrafo, porque o entrelaçamento dos motivadores com os tópicos ou o próprio tema exige espírito crítico e seletivo do candidato da construção da dissertação. É o que eu tenho falado, né? Eu acho que estou batendo, né, e rebatendo nessa tecla, que agora nós vamos usar esse princípio de que se trata de um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. Então, nesse contexto, vai ser muito importante que os candidatos tenham uma capacidade, né, de ter um espírito crítico e seletivo para construir a dissertação. Por quê? Porque, como você viu até lá nos quesitos, tirando aquele lance da etnia, o examinador tinha essa expectativa de correlação do que diz a lei com a realidade prisional. Então, quem foi só para uma banda, ou esqueceu de fazer essa correlação, com certeza terá pontos subtraídos. Um detalhe curioso é que eu não vi nesse padrão de resposta aquela ressalva que foi feita na Polícia Federal, e acho que também na PRF, de que essas são ideias, mas que poderiam existir outras ideias que também fossem válidas para a discussão do tema. Eu não vi isso aqui, isso me preocupa um pouco, sobretudo quando a gente considera o quesito 2.1, em que ele está falando da etnia. Minha gente, é isso aí. Eu espero que com esses ensinamentos vocês possam alcançar o sucesso e, acima de tudo, a sabedoria. E não poderia deixar de dizer, se gostou do vídeo, coloca um like aí para nós, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, para que vocês debatam o que eu falei. Entre lá no meu canal do Instagram e coloque as suas dúvidas também, ou como está na lâmina seguinte, que a gente já vai mostrar aqui, entre em contato comigo pelo zap 61 99984 2520. E claro, minha gente, se você entender que vale a pena, faça um investimento num curso que não vai trabalhar com modelo pronto, não vai trabalhar com parágrafo pronto, vai te ensinar a teoria das perguntas para você interpretar o tema de maneira mais objetiva e vai ensinar você também a controlar a fraseologia do seu texto. São dezenas e dezenas de jovens e adultos que a gente tem preparado aí ao longo de mais de 24 anos, lá numa salinha, agora a gente está mais no online, e com sucesso pleno, gente que não conseguia escrever, gente que, casos em que a pessoa ficava com a mão tão gelada que molhava a prova e não conseguia escrever. E com metodologia, a teoria das perguntas e o controle fraseológico do texto, toda essa galera aí conquistou o objetivo de passar em concurso público, passar no Enem com uma excelente nota em redação e por aí vai. Obrigado pela atenção, o importante é compartilhar conhecimento. Coloca o like pra gente aí, inscreva-se no canal. Grande abraço.